6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Hoje é dia do cabeleireiro, dia da cunhada. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Agora faz 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos também, em nossa página no Facebook, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E São José dos Campos programou uma série de operações educativas com pedestres e ciclistas para conscientizar a população sobre a importância da circulação segura pelos principais corredores da cidade. Entre os meses de janeiro e fevereiro estão programadas 12 operações com ciclistas e pedestres. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Presidente Lula vai ao encontro da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos na semana que vem. Poupa Tempo realiza no sábado o primeiro mutirão do ano para a renovação de CNH. Hospital Municipal de São José dos Campos captou 50 órgãos para transplantes em 2022. Sebrae abre vagas para programa de inovação gratuito no Vale do Paraíba, Vale Histórico e Litoral Norte. Aluguel residencial sobe 16,55% em 2022 e tem a maior alta em 11 anos. São José dos Campos está entre as cidades com alto índice. São José dos Campos vai vacinar pessoas até 19 anos contra a meningite C. Corinthians vence o Água Santa por 3-0 pelo Campeonato Paulista. Presidente da CBF deve ir à Europa por novo técnico da seleção brasileira. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, deu entrada no hospital DF Star em Brasília ontem. A internação foi confirmada à Jovem Pan por pessoas próximas ao parlamentar. De acordo com as informações, Arthur Lira foi diagnosticado com pedras nos rins. Em nota, o hospital deu detalhes sobre o estado de saúde de Arthur Lira, dizendo que o parlamentar deu entrada com quadro de pedra no rim. Entretanto, o deputado se encontrava em um bom estado geral e com sintomas controlados, segundo a nota. Interlocutores do parlamentar confirmaram que Lira já recebeu alta e está em casa. Além disso, o presidente da Câmara deverá trabalhar normalmente hoje. E o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal divulgou esta semana os dados sobre a imigração em 2022 no país. E constata que o número de estrangeiros aumenta pelo 7º ano consecutivo e já ultrapassa 750 mil. As comunidades que mais cresceram foram a brasileira e a indiana. Os dados mostram que Portugal registrou no final do ano passado 757 mil estrangeiros com residência no país, 58 mil a mais. 8,3% do que em 2021. Os brasileiros mantêm-se como a principal comunidade estrangeira residente, no total de 233 mil pessoas, 28 mil a mais do que em 2021, ou 13%. 5 pessoas que haviam roubado um avião de um hangar na província argentina de Chaco morreram ontem na queda e incêndio da aeronave. Durante o resgate foram encontrados uma arma, dinheiro e um boné do Clube de Futebol Paraguaio Cerro Porteño. O avião Cessna 206 caiu pouco depois de decolar a 7 quilômetros da Villa Ángela, a terceira cidade de Chaco que faz fronteira com o Paraguai. Se caísse na cidade, seria uma tragédia, disse à imprensa local o promotor Sérgio Rios, responsável pela investigação do acidente. Ele alertou que a identificação das vítimas será difícil porque o avião pegou fogo no acidente. O monomotor de 5 lugares que foi roubado pertencia a um empresário agropecuário que havia comprado a aeronave recentemente.
E o concurso da Mega Sena foi realizado na noite de ontem em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. O prêmio estimado para o próximo sorteio subiu para 51 milhões de reais. Os números sorteados foram 02, 06, 10, 14, 34 e 56. Repita. 02, 06, 10, 14, 34 e 56. 136 apostas acertaram 5 números e vão ganhar 31 mil reais. E 9 mil apostas vão ganhar R$600 por acertar 4 números. Estradas. De forma geral, o motorista não enfrenta grandes problemas nesta manhã de quinta-feira nas rodovias que cruzam aqui a nossa região. Começando pela rodovia Presidente Dutra, no trecho aqui de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, trânsito vai fluindo bem, sem pontos de lentidão, segundo informa a concessionária que administra a rodovia. A partir de Guarulhos, embora com trânsito intenso ali para quem vai no sentido São Paulo, não há pontos de lentidão nesse momento. Motorista só enfrenta um pouco de problema em 2 pontos ali pela pista marginal, onde tem obras, quilômetros 214 e também no 218. Rodovia Ailton Senna tem trânsito fluindo com lentidão num pequeno trecho ali próximo a Guarulhos, a partir do quilômetro 20, mais ou menos 1 quilômetro e pouquinho de lentidão ali. Segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, pelo menos aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Mesma condição para Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Trânsito vai fluindo bem, tempo bom. O motorista realmente não tem problemas aí pela Floriano, tanto em relação ao trânsito quanto em relação à visibilidade. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, mesma condição aí de trânsito normal, embora com tempo parcialmente nublado. O sol vai dominando aí, mas ainda tem alguns trechos com tempo nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, e no caso da Tamoios, a gente ainda tem pontos isolados com neblina nesse momento. Além disso, a Tamoios tem obras e hoje haverá um bloqueio momentâneo para desmonte de rochas na altura do quilômetro 50 no trecho de Planalto. Esse bloqueio acontece em ambos os sentidos a partir das 2h da tarde, mas de pequena duração, mais ou menos uns 5 minutos. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem nesse momento com tempo normal de espera, algo em torno de 30 minutos mais ou menos. No entanto, tem maré baixa, o que acaba impossibilitando neste momento o transporte de veículos pesados, como ônibus, caminhões e carretas. 7h09. Repita. 7:09. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está tentando fechar a agenda de encontros bilaterais de sua primeira viagem internacional. A expectativa é que o petista e o líder venezuelano Nicolás Maduro se reúnam durante o encontro da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que vai acontecer no próximo dia 24 em Buenos Aires, capital da Argentina. Na semana que vem, Lula vai se reunir com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, na segunda-feira. Depois, o presidente participa do encontro da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. No dia 25, Lula segue para o Uruguai, onde se encontrará com o presidente Luiz Roberto Lacalle Pou, em Montevidéu. Ela vai entrar em ação agora o Aero Lula, né? Já começou então a ligar os motores para viajar pelo mundo. Que legal, né? O Poupa Tempo realiza no próximo sábado o primeiro mutirão do ano voltado para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. São mais de 10 mil vagas distribuídas em todos os postos do estado de São Paulo para atender os motoristas que precisam regularizar a situação até o dia 31 de janeiro. Importante lembrar que a partir de agora, condutores que estão com vencimento da CNH previsto para 1º de janeiro de 2023 em diante, precisam seguir o cronograma habitual, conforme consta em cada documento. Ou seja, quem tem habilitação válida até janeiro deste ano deve renovar em no máximo 30 dias após seu vencimento. O mesmo pode ser feito nos 30 dias que antecedem a validade impressa na carteira de motorista. Além disso, motoristas que tiveram documento vencido em maio de 2022, cujo prazo de renovação havia sido estendido por meio da deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, também precisam atualizar a CNH até o final de janeiro.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que seu governo vai mudar a lógica no imposto de renda no Brasil, mesmo que seja necessária uma briga com empresários. O petista explicou que seu objetivo é sim isentar do imposto todos aqueles que ganham até R$5.000. A afirmação foi feita durante cerimônia de assinatura de um despacho que determina que ministérios da esplanada elaborem até 90 dias proposta para instituir política de valorização do salário mínimo. O ato contou com a presença de cerca de 500 sindicalistas. O objetivo da gestão petista é anunciar o valor do novo benefício até 1º de maio, quando é celebrado o Dia dos Trabalhadores. O orçamento aprovado pelo Congresso no ano passado prevê um mínimo de R$ 1.320 neste ano, mas as centrais sindicais pedem um valor de R$ 1.342, o que é incompatível com o equilíbrio das contas públicas. A Prefeitura de São José dos Campos está realizando uma obra emergencial no Largo São Miguel, na região central da cidade. Devido às chuvas constantes neste mês, apareceu um afundamento na via. Para garantir a segurança da população e verificar a ocorrência, foi necessário abrir a via. Foi constatado o rompimento de tubulação de água que liga uma boca de lobo à outra. O serviço de troca da tubulação deve continuar até hoje. O Largo São Miguel possui um estacionamento público para atender o comércio local, mas não está sendo liberado devido à obra. E um carro ficou destruído após pegar fogo na rodovia dos Tamoios na manhã de ontem. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, a ocorrência aconteceu no quilômetro 80 por volta das 10 da manhã. Viaturas da Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária Tamoios foram até o local atender o incêndio e orientar as pessoas que estavam no veículo e demais motoristas. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda serão apuradas. São 7h12, 7h12. A Amazônia perdeu 10 mil quilômetros quadrados de floresta em 2022. A Amazônia perdeu 10.573 quilômetros quadrados de floresta em 2022. O número é de um relatório divulgado pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia e significa que entre janeiro e dezembro do ano passado, o Brasil perdeu o equivalente a quase 3 mil campos de futebol por dia de floresta. Foi a maior quantidade de área desmatada em um ano já registrada pelo Instituto Amazon, que faz um monitoramento independente há 15 anos. Aliás, é o 5º recorde anual seguido. No ano passado, o Pará foi responsável pela maior parte do desmatamento. Sozinho, o estado perdeu 3.874 quilômetros quadrados de floresta. Amazonas, com 2.575 quilômetros quadrados de mata perdida, e Mato Grosso, com 1.604 quilômetros quadrados, aparecem na sequência. Ainda de acordo com o relatório divulgado pelo Amazon, cerca de 80% da área desmatada em 2022 fica em terras sob responsabilidade do governo federal. O restante do território destruído fica sob jurisdição de governos estaduais. Nos últimos 4 anos, entre 2019 e 2022, a perda florestal na Amazônia foi de 35.193 quilômetros quadrados, área que supera o tamanho de 2 estados brasileiros, Sergipe e Alagoas. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h18. Repita. 7h18.
E Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Federal na manhã de ontem. Pouco antes das 10h30 da manhã, uma equipe da corporação chegou ao 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde ele está preso. No entanto, o ex-ministro disse que não tinha declarações a dar aos investigadores. Os servidores deixaram o local pouco antes do meio-dia. Anderson Torres é alvo de investigação por suspeita de omissão na contenção dos atos cometidos nas sedes dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Na data, ele chefiava a segurança pública do Distrito Federal. Ele nega conivência com os atos. A Estrada da Santa Cruz, também conhecida como Estrada da Colibri, no bairro dos Martins, no distrito de São Francisco Xavier, na região norte de São José dos Campos, será interditada hoje. A interdição acontece daqui a pouco, a partir das 8 da manhã até as 4 da tarde, para receber serviços de substituição do madeiramento da ponte do local. Já que algumas vigas apresentavam problemas, a prefeitura resolveu construir uma nova usando 80 vigas de 4,5 metros e 7 linhas de eucalipto de 10 metros. E o governo federal atualizou o cronograma de aplicação das provas do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA 2023, nas modalidades regular, pessoas privadas de liberdade e participantes do exterior. O ENSEJA é uma prova que avalia as competências, as habilidades e os saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. Para quem parou de estudar, o exame serve para obter o certificado de conclusão do ensino fundamental e o certificado de conclusão do ensino médio. Para participar do ENSEJA, o estudante precisa ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame, para quem busca a certificação do ensino fundamental. Quem busca a certificação do ensino médio precisa ter no mínimo 18 anos completos na data da prova. A etapa regular do ENSEJA 2023 terá inscrições entre 22 de maio e 2 de junho. A aplicação do ENSEJA será em 27 de agosto, com divulgação do gabarito em 11 de setembro e dos resultados em 22 de dezembro. Eloy Moreno, será que vai chover hoje? Será que vai chover? Olha, Clemente, depende onde, porque nessa época do ano é aquela história, a gente brinca que São Pedro joga de balde, né? Ele escolhe um lugar e despeja tudo naquele lugar, né? Em alguns lugares joga de balde. Exatamente, vamos lá. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. A previsão para essa quinta-feira vai ser atípica de um dia de verão. Sol, mas com muitas nuvens, tanto no Vale do Paraíba quanto na Serra da Mantiqueira, e sim, podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. No litoral norte, a mesma condição de sol, mas também com aumento de nuvens, principalmente agora no final da manhã, começo da tarde, e também podem acontecer pancadas de chuva à tarde e à noite. Essa é a previsão para esta quinta-feira, que aliás é uma previsão que provavelmente vai se repetir, porque a gente agora finalmente chegou no verão, né? E o que vai se repetir também são que calor, hein, Eloy? É isso que eu ia falar, as temperaturas altas também se repetem, viu? São José dos Campos hoje deve chegar aos 29 graus, Caraguatatuba 30 graus a máxima prevista e Campos do Jordão fica aí nos 25. Nesse momento a gente já tem 21 graus em São José dos Campos, com o sol, como diz o povo lá no interior, de rachar coquinho. 7h22. Repita. 7h22. E o Hospital Municipal, mantido pela Prefeitura de São José dos Campos e gerenciado pela SPDM, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, encerrou 2022 com a captação de 50 órgãos para transplantes. A última do ano foi feita no dia de Natal. Em 2022 foram captados no Hospital Municipal 20 rins, 16 córneas, 9 fígados, 2 corações, 1 músculo e 2 tendões. Nos últimos 4 anos, o Hospital Municipal captou 206 órgãos para transplante. Córnea, fígado, rim e coração são os órgãos mais captados no Hospital Municipal. E a Polícia Civil investiga o paradeiro do empresário Fernando Palácio, de 53 anos,
desaparecido desde o último dia 11 em Jacareí, local onde mantém uma marcenaria. Segundo informações, o último contato dele foi feito com uma funcionária às 5h18 da tarde do dia em que ele desapareceu. O comerciante aguardava a funcionária para poder fechar a loja e retornar para casa. A mensagem enviada de Fernando Palácio para a funcionária alertava para que ela tomasse cuidado, porque 2 suspeitos estavam rondando o estabelecimento. Quando a funcionária chegou no comércio, Palácio não estava mais lá. Desde então, ele segue desaparecido. O empresário sumiu apenas com o celular e a roupa do corpo. A Polícia Civil informou que nada foi roubado ou revirado na loja e já ouviu funcionários. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí. Tem uma dica também, né, no sentido de não sei o que aconteceu, e isso cabe à Polícia Civil resolver, que é ela e a polícia que é investigativa, a polícia judiciária. Mais importante que o comerciante, o morador de uma casa, ao ver indivíduos, veículos suspeitos, avise a polícia militar. Liga 190, chama a polícia, que no mínimo faz uma abordagem para ver o que está acontecendo, porque carro desconhecido rondando uma região, boa coisa não é. É o que a gente imagina, né? Então, portanto, fica a dica aí. Vocês viram um carro diferente, pessoas diferentes, pessoas também, motocicleta circulando, bicicleta, vai e vem. Fica esperto, avisa a polícia, que é a coisa mais segura que tem hoje. 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h28. Repita. 7h28. Com o objetivo de contribuir com o aumento da produtividade e implantação de inovações nos negócios, o Sebrae está com 565 vagas abertas para o programa Agente Local de Inovação na região do Vale do Paraíba, Vale Histórico e Litoral Norte. As micro e pequenas empresas participantes serão acompanhadas por um profissional até o mês de junho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800. Ao se inscrever no programa, a empresa passa por um diagnóstico para identificar o perfil de inovação e iniciar um ciclo de melhoria da produtividade. A inovação nem sempre está ligada ao lançamento de um produto ou serviço. Em muitos casos, ocorre no ajuste de um processo que refletirá em um aumento de produtividade e ganho no faturamento. No ano passado, foram atendidas 20.700 empresas, que registraram um aumento médio de 29,4% na produtividade e de 98% no quesito inovação. Projeções para o primeiro semestre de 2023 não animam os lojistas de shopping. Segundo dados da Alshop, principal associação do setor, as vendas nos primeiros 6 meses desse ano ainda devem ser fracas e não vão superar o patamar pré-pandemia. A esperança é que o faturamento seja melhor no segundo semestre. Tradicionalmente, nos primeiros meses de um ano novo, as vendas costumam ser mais fracas, mas também pesam contra esse ano, especificamente a situação econômica do país e o cenário político. No ano passado, as vendas dos shoppings ficaram em torno de 180 bilhões de reais, resultado inferior ao registrado em 2019, ano pré-pandemia, quando o total superou 192 bilhões de reais. Eu acho que, no caso aí, seria a situação que mais pesa contra esse ano, é a situação econômica do país e também o cenário político, que eu vejo o seguinte, a situação econômica do povo, né? Porque o cenário político não está nem aí com o povo, essa é a grande realidade, né? Agora, os preços estão lá em cima, ninguém baixa preço, ninguém quer perder mercado, conclusão, né? Trava tudo. Então, se houver a consciência comercial da coisa, funciona, vai. Porque o povo dá um jeito e consome. Agora, com preços lá em cima, qualquer coisa é um absurdo. 1 quilo de carne, quase R$60. Se tivesse mercado, o arroz que custava 8, foi para R$30. Então, se não houver a consciência, a gasolina, o absurdo que foi, né? Então, não é a situação econômica do país, é a situação econômica do povo, da população, de um modo geral.
E do outro lado, né, Clemente, a gente tem os salários cada vez mais achatados, com os impostos cada vez mais altos, né? Aliás, falando hoje o governo fala uma coisa, amanhã muda, né? Fala hoje uma coisa, amanhã muda. Fala, baixa uma norma que hoje, a norma que ele baixa para ele, o pessoal da prefeitura não consegue pagar, como foi o caso do aumento dos professores. Já tem gente já questionando. Então, não dá para entender esse país. Essa é a grande realidade, né? Eu acho que, na verdade, Clemente, tudo se resume a uma questão: o inchaço da máquina pública. Porque não tem dinheiro que chegue para bancar essa quantidade de gente que trabalha com o dinheiro que nós, contribuintes, pagamos. Se não começar por lá, se não reduzir, é como qualquer empresa. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Reduzir gastos para melhorar o seu saldo positivo. O governo não faz isso mesmo. E nem vai fazer, né? Nem vai fazer, né? Por falar em situação econômica, vamos falar sobre os índices econômicos? Agora, para você ver, Clemente, que a situação, lógico, aqui tá um pouco mais difícil, mas não tá só aqui não, viu? Vamos falar dos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os índices ontem recuaram quase 2%, depois que dados econômicos fracos acabaram alimentando aí preocupações com a recessão nos Estados Unidos. Enquanto comentários agressivos de autoridades do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, acabaram piorando ainda mais o ânimo dos investidores. O pessoal tá preocupado por lá também, viu? O político resolve, né? Chega lá, vai para cima, vai para votação e a coisa tá ruim, mas tá bom, né? O caso hoje tá ruim, mas tá ruim, né? Mas é o caso, por exemplo, do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Eles não brincam em serviço, não. Se precisar, eles vão lá, aumentam os juros no sentido de financiamentos, de empréstimos, para tentar segurar. É claro que existe sempre o risco. A economia é andar em cima do fio da navalha, né? Porque se você, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, você resolve a questão da inflação por um lado, mas você pode criar uma recessão no país por outro lado. Então, esse cuidado aí é que faz toda a diferença, né? Mas agora, os deputados gritam, né? Esse é que é o problema, né? Aqui no Brasil, principalmente, eles gritam, são ouvidos e ganham reajustes quando ninguém ganha. Agora, só para concluir lá nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, o Dow Jones ontem, que é o principal índice industrial, caiu 1,81%, perdeu quase 2%, foi a 33.296 pontos. Já o índice de tecnologia, o Nasdaq, também perdeu, recuou um pouco menos, 1,24%, e acabou fechando em 10.957 pontos. Agora, falando do Brasil, dólar comercial subiu ontem 1,12%, acabou o dia cotado a R$5,16, justamente após declarações do presidente Lula sobre possíveis mudanças no salário mínimo, bem como no imposto de renda. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, subiu um pouquinho, teve alta ontem de 0,71% e encerrou o pregão em 112.228 pontos. Euro fechou cotado a R$5,57, com alta de 1,13%. 7h34. Repita. 7h34. E o preço médio do aluguel residencial subiu quase 3 vezes mais que a inflação oficial do ano passado, fechada em 5,78%. A alta nas locações foi de 16,55% em 2022, o maior índice desde 2011. Os dados são da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, em pesquisa realizada em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios de locação de apartamentos. As maiores altas nas capitais foram registradas em Goiânia, Florianópolis e Curitiba. Já as cidades campeãs nos reajustes dos aluguéis se concentram no estado de São Paulo, com exceção de São José, em Santa Catarina, onde o aumento passou de 40%. Barueri, São José dos Campos e Campinas vieram na sequência com índices variáveis na casa dos 20%. Encerra hoje o prazo para inscrição do concurso da Receita Federal. São 699 vagas, com salários que chegam a R$21 mil. São 230 vagas para auditor fiscal e 469 para analista tributário, totalizando 699. Segundo o edital, 5% das oportunidades são destinadas a pessoas com deficiência, PCD,
e 20% para negros. O salário inicial para analista tributário é de R$ 11.600 e para auditor fiscal é de R$ 21.000. Os interessados ainda podem se inscrever exclusivamente em um site da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, até às 4h. Qualquer pessoa com diploma de graduação registrado e fornecido por uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC, Ministério da Educação, pode participar do concurso. Inadimplência segue em alta no país. Vai vendo, hein? 4 em cada 10 brasileiros adultos estão negativados. Inadimplência segue em alta no país. Indicador da Boa Vista, que monitora o endividamento do brasileiro, revela que em 2022 o total de pessoas que não conseguiram pagar suas dívidas aumentou 19,9%, praticamente 20%, arredondando, em relação a 2021. Apenas na passagem de novembro para dezembro, a alta do indicador de registros de inadimplentes foi de 3,6%. Para este ano, a Boa Vista vê cenário delicado e desafiador, já que a inflação e os juros devem permanecer altos. A tendência neste momento é que a taxa de inadimplência também suba em 2023. De acordo com um outro levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, ao fim de dezembro do ano passado, 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados, o equivalente a pouco mais de 65 milhões de pessoas. O número de devedores com participação mais expressiva no Brasil em dezembro está na faixa etária de 30 a 39 anos. São 16 milhões e 80 mil pessoas registradas em cadastro de devedores nessa faixa etária. A dívida média de cada consumidor negativado somava, ao fim do ano passado, R$ 3.812. Da Rádio 2, Milena Abril. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h40. Repita. 7h40. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Paulista, de volta à Neoquímica Arena, o Corinthians venceu Água Santa por 3-0. Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Roger Guedes 2 vezes. O técnico Fernando Lázaro obteve sua primeira vitória no comando da equipe. O Timão volta a campo sábado contra a Internacional em Limeira. São Bernardo e Bragantino terminou em 1-1. E o Santos sofreu um verdadeiro apagão defensivo contra o Guarani, perdeu por 2-0 e acendeu um sinal de alerta para o técnico Daí Hellman, que mudou o esquema vitorioso da estreia e viu a sua equipe ser controlada pelo adversário. Ituano e Portuguesa empataram em 1-1. E a partida contra a Ferroviária nesta quinta-feira pode marcar a estreia dos 2 reforços estrangeiros pedidos por Rogério Ceni no São Paulo. Elogiados pelo treinador, os gringos Alan Franco e Seba Mendes ainda aguardam a primeira oportunidade. O zagueiro argentino teve o nome publicado no boletim informativo Diário BID da CBF e teve a inscrição confirmada pelo clube no Paulistão. Seba Mendes, porém, ainda aguarda o fim dos registros de documentação para estar à disposição. E o Palmeiras enfrenta o Botafogo nesta quinta-feira em Ribeirão Preto. Abel Ferreira deve fazer mudanças no time titular.
Após a estreia na competição, o treinador afirmou que vai mexer na equipe, mas não confirmou um rodízio entre os titulares. Uma possível escalação do Verdão tem o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Jailson, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Hendrick. E o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Edinaldo Rodrigues, deve ir até a Europa nas próximas semanas para definir o novo técnico da seleção brasileira. A CBF tem como prioridade um treinador europeu para substituir Tite como comandante da seleção. Carlo Ancelotti e Pepe Guardiola estão descartados. E após recuperar o cinturão do peso galo do Ultimate em julho, a organização agora negocia para Amanda Nunes defender novamente o título da divisão até 61 quilos. A ideia da companhia é que a leoa enfrente Irene Aldana no UFC 285, dia 4 de março em Las Vegas, nos Estados Unidos, no mesmo card que terá o retorno de John Jones em disputa de cinturão vago dos pesos pesados até 120 quilos contra Cyril Gane na luta principal. E para terminar, o ano mal começou e a WSL já mandou uma pedreira para Gabriel Medina. Com os confrontos divulgados para a primeira etapa do circuito mundial deste ano, o tricampeão mundial caiu junto com o local John Florence e o italiano Leonardo Fioravanti na 12ª bateria do primeiro round em Pipeline, no Havaí. O evento vai acontecer entre os dias 29 de janeiro e 10 de fevereiro. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, e também na Rua George Williams, no Parque Industrial. Velocidade máxima permitida nessas duas vias é de 60 km por hora. Sendo, vamos de Fumacê? Sim, não tem chuva, então tá programado e vai acontecer na região leste. Jardim Mariana 1 e 2, Chácara Santa Helena, Monte Rei, Serrote, Jardim Santa Cecília 1 e 2, Residencial Setville, Altos de São José, Campos de São José, Cajuru, Jardim Coqueiro, Jardim São José 1 e 2, Santa Maria e Morada do Fênix. Eloy Moreno e as estradas que cortam a região do Vale Paraíba, como estão neste momento, Eloy? Clemente, não tem grandes alterações não, viu? Só em São Paulo que já complicou um pouquinho, lá claro, jeito, né? Lá não tem jeito, vamos lá explicar. É complicado. É sempre a mesma coisa. Rádio Jovem Pan. Estradas. Mas detalhe, viu, Clemente, ouvinte aqui do Jornal da Manhã, o problema é pela rodovia Presidente Dutra, naquele trecho de Guarulhos, aí não tem jeito, né? A partir do quilômetro 205 ali pela pista expressa, para quem vai no sentido São Paulo, já tem lentidão, mas até que obra, né, Eloy?
A obra é um pouco mais à frente. Então. É um pouco mais à frente. No então 200 são 2 problemas. São 3 problemas, na verdade. A gente tem na pista expressa. Aqui, né? Não, na pista expressa no 205, aí nesse ponto, segundo informações da concessionária, o problema é o excesso de veículos, mas nesse momento 1 quilômetro e pouquinho de lentidão. O que para um dia normal, para plena quinta-feira, tá bom demais da conta, viu? A pé. Aliás, dependendo da situação, é melhor ir a pé mesmo, né? Mais rápido. E aí as obras são na pista marginal, em 2 pontos, quilômetros 214 e quilômetro 218. Impressionante a demora para concluir essa obra, hein? Demais. Realmente, assim, uma coisa incrível. A gente já tinha o problema do quilômetro 214, que já estava se arrastando lá há muito tempo, agora tem... que houve um afundamento de pista. Isso, exatamente. Lá, né? E o negócio vai se arrastando, né? Exatamente, esse é o grande problema, né? E aí o motorista é que sofre todo dia nesse ponto lá, viu? A chegada a São Paulo pela Dutra, segundo informação da concessionária, embora com trânsito intenso, pelo menos não tem lentidão. O motorista vai conseguindo até desenvolver uma certa velocidade por lá. Rodovia Ailton Senna também, nesse momento, não tem pontos de lentidão, segundo informações da concessionária. Tem trânsito intenso, claro, no sentido São Paulo, principalmente ali a partir de Guarulhos, mas não há pontos de retenção, segundo informa a concessionária. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem. O motorista tem boa visibilidade, embora com tempo parcialmente nublado. Já Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tá tranquila, trânsito normal, tempo bom, tem sol em praticamente toda a extensão aí da Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, com tempo parcialmente nublado. Já tem grandes trechos aí com sol. Agora a Tamoios tem obras e hoje vai ter um bloqueio momentâneo para desmonte de rochas ali na altura do quilômetro 50, no trecho de Planalto. Esse bloqueio vai acontecer em ambos os sentidos a partir das 2h da tarde, mas a duração é pequena, mais ou menos aí uns 5 minutos. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo bom. A gente tem sol agora, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela, e o tempo para embarque é de mais ou menos uns 30 minutos, o que é considerado normal. No entanto, ainda continua com maré baixa, o que acaba impossibilitando o transporte de veículos pesados, como carretas, ônibus e caminhões. Desses veículos pesados já tem uma filinha lá na espera da balsa, principalmente no sentido Ilhabela-São Sebastião. 7h53. Repita. 7h53. Eloy, tem ouvido reclamando aqui, o ouvinte que mandou mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791, que é o Henrique. Ele é morador do bairro do Turva, é isso, né? Exatamente, Clemente. O Henrique, ele reclama lá da zona norte da cidade. Aliás, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de reclamação. Infelizmente, é um problema não resolvido ainda na rua Nossa Senhora dos Remédios, lá no bairro do Turvo. Ele, inclusive, mandou pra gente várias fotos, até uma foto de um SAMU, de uma ambulância do SAMU atolada, e de um carro que caiu na erosão que tem na lateral da estrada. Realmente a situação está muito complicada. O Henrique pede ali canaletas nas laterais para resolver esse problema da erosão. Talvez um trabalho anti-poeira, porque quando não é o barro, é a poeira. E aí o Henrique fala até do entulho triturado que o pessoal acabou jogando na estrada, mas ele falou que esse entulho tem prego e acaba não durando muito tempo. Então, além de não resolver o problema, ainda cria, né? Exatamente, cria um novo prego, vai piorar a situação, não vai? Só piora, só piora. E além disso, o Henrique também reclama da iluminação pública que não existe por lá. Como o Henrique falou, né, que nem a ambulância consegue chegar lá. Ele mandou várias fotos pra gente, inclusive uma delas é uma ambulância do SAMU atolada nesses últimos dias aí que choveu bastante. Tá aí a reclamação. Então, essa reclamação do Henrique, né, Giovana, pro pessoal da manutenção da cidade deve ser, né? Eu acho que sim, deve né? ser. Vamos encaminhar sim, e também para a Clemente. Justa, jornalista responsável, né? A diretora de comunicação, para encaminhar quem de direito e responder aí ao nosso ouvinte e o Henrique, que está falando sobre o bairro do Turvo, Zona Norte, e aqui em São José dos Campos. E você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, alguma observação, alguma informação pra gente, pode mandar. Nosso WhatsApp é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55.
55. E o programa Atleta Cidadão da Prefeitura de São José dos Campos vai realizar a partir deste mês até março uma extensa programação de seletivas. Isso visando a inclusão de novos atletas para compor as equipes masculinas e femininas de 15 modalidades esportivas que representam a cidade em competições oficiais e amistosas. As seletivas vão acontecer nos locais de treinamento das equipes e são exclusivas para residentes em São José dos Campos. Entre as modalidades que irão selecionar novos atletas estão futsal, atletismo, basquete, futebol, vôlei, ciclismo, natação e xadrez. Para participar é necessário apresentar comprovante de residência e RG, além de comparecer com vestimenta apropriada para a prática esportiva. As crianças e adolescentes também devem estar acompanhadas de um responsável. As primeiras seletivas acontecem no próximo sábado nas modalidades de ciclismo speed e mountain bike masculino e feminino a partir das 8 da manhã no Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova. E a Secretaria de Turismo de Caraguatatuba estendeu o controle de acesso do Morro do Santo Antônio e do Complexo Turismo do Camaroeiro. Os dois locais estão entre os principais pontos turísticos da região central do município. No Morro do Santo Antônio, o controle de acesso será das 6 da tarde às 6 da manhã. E no Complexo Turístico do Camaroeiro, das 10 da noite às 7 da manhã. Nestes horários estarão vedadas apenas a subida de veículos nos locais. Os pontos poderão ser visitados normalmente para a prática esportiva e de pedestres durante os horários estipulados. A determinação será válida até o fim deste mês. A ação se tornou habitual desde a última alta temporada, que visa a segurança dos frequentadores e a preservação dos pontos que recebem visitantes todas as horas do dia. E os jovens brasileiros possuem a maior adesão aos chamados neobancos, que incluem principalmente os bancos digitais, entre as maiores economias da América Latina. Segundo o levantamento, 52% desse grupo no Brasil já usam esse tipo de instituição financeira como a principal, ao invés dos bancos tradicionais. A pesquisa mostra que o uso de neobancos como bancos primários por jovens no Brasil é mais que o dobro do segundo colocado, a Argentina, com 21%. A Colômbia possui 13%, o México 5% e o Chile e o Peru 3%. Os entrevistados têm entre 18 e 35 anos e são de vários países: Chile, Brasil, Argentina, Colômbia, Peru e México. E decisão da Justiça Federal no Paraná substitui a prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por recolhimento domiciliar em casa no período noturno e nos dias de folga, aliado ao monitoramento eletrônico. Pela decisão, Cabral poderia sair de casa entre as 6 da manhã e as 7 da noite. No entanto, o ex-governador não pode deixar seu apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio, onde cumpre prisão domiciliar desde novembro do ano passado, devido a processos a que responde no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. De acordo com a decisão da juíza federal substituta Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, publicada nesta semana, Cabral não poderá promover festas ou outros eventos sociais em sua residência. Ele ficará submetido à vigilância eletrônica em tempo integral, mediante o uso de tornozeleira, e proibido de contato com colaboradores da Justiça ou outros investigados na Operação Lava Jato. Jornal da Manhã, hora 7h58. Repita. 7h58. E vamos agora ao destaque final. E a Prefeitura de São José dos Campos, com foco no período de volta às aulas, promove uma ação especial de imunização contra a meningite tipo C para crianças e adolescentes com idade de 5 a 19 anos. Os profissionais da saúde também podem se beneficiar com a vacina, que se estende aos trabalhadores que atuam em áreas de apoio, como recepcionistas, seguranças, funcionários da limpeza, cozinheiros e motoristas. Os interessados devem procurar uma das UBSs Resolve, tendo em mãos carteirinha de vacinação e documento com foto. 9 UBSs Resolve atendem até às 7 da noite. São as unidades dos bairros Alto da Ponte, Santana, Altos de Santana, Vila Tatetuba, Vila Tesouro, Vista Verde, Novo Horizonte, Eugênio de Melo e Jardim Telesparque. A vacina está disponível temporariamente
para crianças acima de 5 anos até 10 anos que não foram vacinadas anteriormente com nenhuma dose, além de adolescentes de 15 a 19 anos que não foram vacinados anteriormente com nenhuma dose ou não tenham recebido a dose de reforço entre 11 a 14 anos. A meningite é uma infecção causada por uma bactéria e pode ser fatal, podendo levar à morte em até 24 horas. Os sintomas podem aparecer primeiro como uma doença parecida com a gripe e piorarem rapidamente, além de apresentar pescoço rígido, febre alta, sensibilidade à luz, confusão, dores de cabeça e vômito. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hospital Municipal de São José dos Campos captou 50 órgãos para transplantes em 2022. Sebrae abre vagas para programa de inovação gratuito no Vale do Paraíba, Vale Histórico e Litoral Norte. E São José dos Campos vai vacinar pessoas até 19 anos contra a meningite C. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.